de ti, Senhor, pastor André, Pai querido amado. Que irá, Senhor, trazer a palavra, Senhor. Qual o Senhor dirá a ele, Senhor? Que o Senhor venha usar a boca dele, Senhor. Que ele venha ser um canal de bênção para esse povo, Pai querido amado. Porque o Senhor conhece um por um que está aqui, Senhor. Nós não conhecemos a dificuldade, a causa de ninguém. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe onde tocar. O Senhor sabe, Senhor, onde mexer com o ego de cada um aqui, Pai querido amado. Que a palavra do teu céu, Pai querido amado, venha penetrar no coração de cada um. Que essa palavra venha curar, venha edificar. Que venha transportar a alma de cada um, Pai querido amado. Eu te peço, Senhor, usa teu céu poderosamente, Pai. Eu já posso ver seu pergaminho aqui nesse lugar. Eu já posso ver o anjo da providência aqui, com a bandeja na mão distribuindo, Pai querido amado. Eu posso ver aqui também, Senhor, o anjo também, Pai querido amado, com a cura, Senhor, trazendo cura de espírito, trazendo cura de renovo, Pai querido amado. Então eu te peço, Pai, não deixa que esse fogo cessa, Pai. Shabakanturi eu sou, Shemendu que na caprombombi, Shemanaldo nebitu que na banduiai, Shemandu tundum binadu yeinai, Shararanduruí, Lererou minai, Dedandundui que na brigaço desai. Toda a porcentagem do inferno seja jogada por terra agora pelo poder do seu nome, Pai. Visita lá, usa teu servo, é que eu te peço, em nome de Jesus. Gostaria de saudar a igreja com a santa e maravilhosa paz do Senhor. Amém? Pode ser mais forte um pouquinho? Amém? Amém! Deus. Pode ficar sentado mesmo. Os pés se levantaram. Pode ficar de pé, ou perdão, sentados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 19, onde está proposto a campanha. Se o anjo te tocar, levanta. E se é para levantar, né, irmãos? É porque ele tem a intenção de que alguma coisa em nossas vidas fique de pé. O anjo não veio por vontade própria, apesar de ter livre-arbítrio, mas ele veio até Elias por causa de uma ordem de Deus. Livro de 1 Reis, vou te dar uma ajudinha aí. 1 Reis fica antes de 2 Reis, irmãos. E o capítulo 19 fica também antes do capítulo 20. Deu para dar uma, deu para colaborar e dar uma ajuda aí? A partir do versículo, gostaria de ler a partir do versículo 4. Podemos ler, amém? Amém. Versículo 4 diz assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo, como disse nosso pastor aqui ontem, anjo com letra minúscula, não era Jesus, o tocou e disse: Levanta e come. Versículo 6: Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido e sobre pedras em brasa uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo, ou a tua caminhada será longa. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida
caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Amém? Amém? Amém. Eu gostaria que você colocasse a sua Bíblia aí no seu colo, na sua cadeira do ladinho aí, liberasse as suas mãos. O Salmo 47, olha só que beleza, maravilha. Salmo 47, versículo 1, a Bíblia fala, né? Louvai a Senhor com palmas, irmãos. As palmas louvam e engrandecem o nome do nosso Deus, irmãos. Aleluia. E quando nós aplaudimos o Senhor, nós estamos louvando, nós louvamos o Senhor com nossos lábios, com o nosso pensamento, com a nossa vida, até com a nossa roupa, a gente louva o Senhor, né? Muitas coisas em nós louva o nome do Senhor, e uma das coisas que mais louva o nome de Deus foi que nós ouvimos aqui, obedecer a Deus, né? Jesus, ele deixou uma palavra muito maravilhosa. Ele disse na sua palavra, dizendo: amai uns aos outros como eu vos amei, né? Amarmos uns aos outros, isso louva o nome do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite com uma campanha proposta, né? Se o anjo tocar, levanta e anda. Apesar de no versículo 1 falar ali no versículo, né, inicial, dizendo que levanta e come, o anjo insistiu e queria, na verdade, que Elias se levantasse, porque ainda existia, né, alguma coisa, um ministério a ser cumprido, uma vontade divina a ser cumprido, para que, né, ele não ficasse ali, né, naquele lugar, no deserto, debaixo de um zimbro, irmãos. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, algumas pessoas, já vi alguém falar, né, dessa passagem, falando que Elias, ele foi, né, ali para aquele deserto. E eu vejo que na vida de um profeta, irmãos, mesmo no deserto, um profeta ainda tem a direção de Deus, um profeta ainda tem a mão de Deus, um profeta ainda tem a providência de Deus, como ali estava ali, Abraão ali, né, no livro de Gênesis, quando ele ia sacrificar o seu filho Isaac, e a Bíblia fala que quando ele estava, né, bem pertinho ali de sacrificá-lo, para obedecer à vontade de Deus, a Bíblia fala que um anjo apareceu para ele, né, e aí esse homem de Deus, ele ouve aquela voz, né, e ele não sacrifica o seu filho. A Bíblia fala que aquele lugar ficou chamado de Javé Jirê, ou Jeová Jirê, que significa Deus da providência. Eu quero dizer para você que nessa noite, que o Deus da providência está nesse lugar, e Ele está vendo a tua oferta, Ele está vendo o teu sacrifício, Ele está vendo o teu esforço. Jeová Jirê está nesse lugar para providenciar para a tua vida. A porta fechou, não vai se abrir, a porta está aberta, vai abrir mais ainda. Eu sei de uma coisa, irmão, se a porta abrir ou fechar, ou se ela ficar meio aberta, não importa como que a porta vai ficar, importa que o Jeová Jirê está aqui nessa noite, e Ele está providenciando para mim e para a tua vida. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Jeová Jirê está nesse lugar, Jeová Jirê está nesse lugar, Jeová Jirê está nesse lugar, irmãos, aleluia. O Deus da providência, aquele que providencia. Pastor, ele providencia? Claro que sim, irmãos. Essa árvore chamada zimbro é uma árvore, irmãos, cultivada na Palestina. Essa árvore, em hipótese alguma, ela nasce no deserto. Em hipótese alguma, não tem raiz, não tem semente, não tem nada que venha da linhagem dessa árvore que possa ficar, né, brotar, nascer. E repentinamente, irmãos, aparece uma árvore grande, não teve tempo, foi um período de crescimento, mas nós vimos ali que Elias, lá no meio do deserto, e nós sabemos que o deserto ele tem muita coisa a ver com dificuldade. No deserto não tem água, no deserto não tem comida, no deserto, né, esse homem provavelmente estava ali sozinho, ou seja, uma vida solitária. Olha, Deus está falando aqui nessa noite, se você está passando sozinho numa situação, se você está levando uma vida solitária, olha, não reclama não, porque o meu Deus vai entrar nesse deserto para providenciar uma coisa para você. Olha, vai entrar não, o meu Deus já entrou nesse deserto, Ele já está no deserto. E olha, e uma coisa muito bonita que eu vejo, irmãos, uma coisa maravilhosa, o homem entrou no deserto, e antes que ele chegasse num certo ponto, eu vejo uma providência de Deus. Deus coloca um zimbro, irmãos. O zimbro, ele é cultivado, né, dentro dos jardins dos reis. É uma árvore frondosa, é uma árvore aromática que faz perfume, é uma árvore que não nasce no deserto. Deus nessa noite está trazendo a existência no teu deserto aí uma coisa que não existe. Abre a tua boca e dá glória a Deus, porque Deus está trazendo a existência para você. Sabe por quê? A tua vida ministerial não acabou, aí não vai parar no deserto não. Por isso que ele falou, e o texto nos dá essa interpretação, né?
levanta e come, levanta e anda. Sabe por que ele está falando isso? Porque não é tempo de parar. A Bíblia vem nos dizendo, acho que no livro de Oséias, levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso. Levanta e anda, irmãos, levanta e anda. Para de pensar nesse negócio de ficar parado. Não é hora de descansar, é hora de pregar, é hora de perturbar mesmo, é hora de tocar a buzina em Sião, é hora de falar da palavra de Deus, evangelizar mesmo, é hora de profetizar, é hora de deixar Deus te usar. Deus levantou profeta e está levantando profeta nesse lugar, sabe para quê? Para tu pregar, para tu falar, olha meu Deus, me ajuda no deserto, olha meu Deus, eu estou fraco, eu estou pensando nisso, mas olha, não, vamos repreender agora, irmãos, vamos repreender em nome de Jesus toda a fraqueza, vamos repreender em nome de Jesus, sabe o quê? Toda a vontade de ficar parado no meio do deserto, porque se você ficar pensando assim, se nós ficarmos pensando assim, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O deserto ele vai nos consumir, falando humanamente, sem uma ação divina, sem uma ação de Deus, irmãos. Se nós entrarmos no deserto, e nós que não estamos acostumados, se nós ficarmos meia hora lá, olha, provavelmente nós vamos morrer desidratados, sem ser, desidratados, nós vamos morrer ali porque não tem água. Aí Deus ali, ele traz aquele anjo ali, e com o anjo, irmãos, ele traz logo algumas providências. Que providências são essas, pastor? Primeiro, ele traz ali um pão cozido. Jesus é o pão da vida. E um pão cozido, irmãos, eu vejo que é um pão preparado. O anjo não trouxe pão duro. O anjo não trouxe pão passado. O anjo ele trouxe um pão cozido, um pão preparado para comer, irmãos. Sabe o que Deus está falando essa noite? Tem gente aqui nessa noite precisando se alimentar. Tem gente aqui nessa noite precisando alimentar sua alma, aleluia. Vou viver assim. Será que tu vai ficar vivendo de aparência? Não, irmão, que isso? Você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa simples, você é uma pessoa verdadeira. Viver de aparência não vai levar a gente para lugar nenhum, irmãos. Elias foi para o deserto, por quê? Porque ele sabia que ele não podia viver uma vida de aparência. Ou seja, quando estamos numa provação, quando estamos numa dificuldade, muitas pessoas, como o próprio rei Acabe, perseguidor de Elias, o que ele fez quando Nabote não quis vender a sua vinha para ele? A Bíblia fala que ele foi para o seu quarto, deitou na sua cama, virou para a parede e não comeu pão. Ele não tinha pão para comer, mas Elias tinha pão para comer, irmãos. Eu creio que nessa noite você está recebendo um pão. Esse pão é o pão da vida. Jesus de Nazaré está te alimentando nessa noite. Jesus de Nazaré está aqui nessa igreja para te alimentar nessa noite, para te animar, para te levantar, para dar forças para você caminhar. Aleluia. Aleluia. Segunda providência, ou melhor, terceira. Primeiro foi o zimbro, segundo o pão, terceiro uma botija de água. Uma botija de água só? Deus faz coisas grandes com coisas pequenas. Deus faz coisas grandes com coisas, melhor dizendo, aparentemente pequenas. E água, irmãos, na Bíblia também é uma representação, significa, e é um dos nomes do Espírito Santo. Então, olha só como é que Deus faz as coisas. Primeiro, ele enviou o seu anjo, uma ordem divina. Deus estava lá. Segundo, o pão cozido, e a palavra pão também é um dos nomes de Jesus, porque Jesus falou que é o nome da vida. Jesus estava lá. Aleluia! E em terceiro, a água, que representa o nome do Espírito Santo. O Espírito Santo estava lá, irmãos. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam ali representados naquele alimento para a vida daquele homem. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você não está sozinho, não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui nessa noite. Para quê? Para te alimentar, para te levantar, para dizer que não acabou, para dizer que a tua história não chegou ao fim. Tu não vai parar no deserto e morrer, não. Olha, Deus ainda tem uma esperança de vida para mim e para você. Cadê você que é adorador? Cadê você que acredita na providência? Cadê você nessa noite está pegando na botija de água e bebendo? Bebe do Espírito Santo de Deus, aleluia. Bebe nessa noite. Esse Elias, irmãos, para você ter uma ideia, o nome de Elias tem por significado Javé é Deus ou o Senhor é Deus. Nome de Acabe, um dos seus perseguidores, irmão do pai.
E quem mais perseguia Elias era Jezabel, perseguidora implacável. Irmãos, quando nós vemos essa história de Elias, a qual Deus enviou esse anjo lá no meio do deserto, debaixo de um zimbro, quando eu vejo essas pessoas perseguindo esse homem que nasceu em Tesbe, ele era um tesbita, mas morava, né, em Gileade. E essa cidade de Gileade, nós sabemos que no conteúdo bíblico, lá em Gileade existia um bálsamo de Gileade. Esse bálsamo, irmãos, era como fosse um azeite, um óleo grosso, e servia para curar as pessoas, irmãos. Servia para curar as pessoas. Olha, e se na cidade de Elias existia um bálsamo ou um azeite para poder curar essas pessoas, eu acredito que a vida daquele profeta também era cheia de azeite, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa: existe um profeta maior que nessa noite, chamado Jesus de Nazaré, e eu vejo que esse homem chamado Jesus, a qual lhe foi dado muita autoridade no céu e na terra, ele está derramando azeite nesse lugar. Sabe por quê? Tem pessoas aqui nessa noite precisando ser curadas. Tem pessoas aqui nessa noite que já está recebendo a cura de Deus, aleluia. Tem azeite descendo, meu pastor. Tem azeite descendo, igreja. Tem azeite descendo, missionária. Tem azeite descendo nesse lugar, aleluia. Tem azeite aqui, aleluia. Eu estou sentindo azeite. Eu estou sentindo azeite, Pedro. Eu estou sentindo azeite nesse lugar, aleluia. Estou sentindo azeite aqui. Quando bebe na sai, tu vai rejeitar a gente, recebe azeite, recebe azeite, recebe azeite, recebe azeite nessa noite, aleluia. Tem um bálsamo de Gileade. Sabe para quê? E por que tinha azeite na vida de Elias? Porque Elias estava ali, numa enclausura, achando que seu ministério ia para frente. E sabe para que existe azeite na Bíblia, irmãos? Um dos motivos é para a separação de pessoas para um ofício especial. Deus está falando para você que da mesma forma que Ele separou Eliseu, tu está sendo separado nessa noite, tu está sendo separado nessa noite, mas o ofício é especial, irmãos. É por isso que eu vejo Deus arrancar lá do céu, irmãos, um elemento tão especial que é um anjo, vai lá e falar com um ser humano desanimado. De repente tu não está tendo nenhuma visão de anjo aqui. De repente tu não está tendo nenhuma revelação de anjo aqui, mas o missionário Moisés já viu anjo aqui nessa noite. Ah, meu Deus da glória! O que o anjo veio fazer aqui nessa noite? Veio dar um passeio? Não! O anjo veio aqui nessa noite, amando de Deus, para te dar comida! O anjo veio aqui nessa noite para te dar comida, para te dar bebida, para te reanimar, para te levantar. Sabe por quê? Porque está falando que os teus problemas são maiores do que o teu ministério. É mentira do diabo! O teu ministério é maior, irmãos, do que essa vontade inútil de Satanás de parar você, aleluia! Deus te escolheu, vai e faz essa missão, vai continuar no caminho. Tu pode esperar um pouquinho para descansar, mas em nome de Jesus de Nazaré, a comida que Deus está dando essa noite para você, olha, tu vai caminhar, tu vai caminhar, tu vai caminhar. E nós vimos que Elias, depois de ter se alimentado, na primeira chamada ele falou: não, estou cansado, para mim não dá. Aí o pastor falou: olha, acho que eu vou separar alguém, essa varou aqui para o ministério aqui. Vou separar e você vai: não, olha, não é minha vez não. Quem sabe eu estou falando isso porque Deus já falou com o pastor que vai separar alguém. Quem sabe você não está ouvindo isso como uma confirmação de Deus, aleluia. Porque eu vejo, irmão, que nessa campanha aqui é para animar pessoas que estão desanimadas, é para alimentar pessoas que estão com fome, aleluia. Eu vejo aqui, irmão, na vida de Elias, necessidade, irmão, necessidade. E quando fala de comida e de bebida, né, nós podemos falar que de repente tem algumas dispensas que estão faltando alguma coisa. E é por isso que eu disse que o Jeová Jireh está aqui nessa noite providenciando para a tua dispensa, providenciando para o teu conta-cheque, providenciando para a tua vida espiritual, providenciando para a tua vida nessa noite, aleluia. O anjo não fala
deserto, como um jardineiro para plantar uma árvorezinha, não, irmãos. O anjo foi lá no deserto, porque tinha uma pessoa importante lá para Deus. Você é importante para Deus. É por isso que Deus mandou a sua palavra aqui. É por isso que Deus já deu visão de anjo nesse lugar. Sabe para quê? Para poder te ajudar. Irmãos, nós não fazemos nada sozinhos, não. Olha a Deus. Ele sabe que nós precisamos de ajuda e nós temos de ser humildes o suficiente. Já pensou se Deus falasse assim? Isso aí deve ser uma borboleta, deve ser um passarinho, é um morcego, é uma coisa que é anjo, não. Vou dormir de novo. Chama a primeira vez, ele dorme. Chama a segunda vez, ele dorme. Não, deixa pra lá. Mas não, irmãos. Olha, mesmo quando tu está deitado, mesmo quando parece que está tudo acabado, olha, Deus manda uma pessoa eficaz. E essa pessoa era uma pessoa angelical. Era um anjo que ele tirou do céu. Sabe por quê? Só por tua causa. Só por causa da tua aprovação. Só por causa da tua situação. Só por causa da tua necessidade. Deus conhece a tua necessidade e Ele está aqui nessa noite para dizer assim: olha, eu vou dar um basta hoje, a partir de hoje não vai ser a mesma coisa, aleluia. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Eu não estou ouvindo, cadê os profetas? Cadê as profetisas? Cadê os crentes de fogo? Cadê os irmãos que gostam de adorar o nome do Senhor, aleluia? Ai, meu Deus da glória. Oh, Senhor da glória. E eu quero dizer, profetizar que nessa noite, nesse início de campanha, no mínimo, eu acho que aqui não tem 850 pessoas. Então vai sobrar vitória aí, meu pastor. Aleluia. Porque esse mesmo Elias que nós vimos aqui desanimado, o mesmo Elias estava ali no Monte Horebe, irmãos. E ele estava diante de 850 problemas. Fora o rei, fora Jezabel, e fora aqueles que estavam lá embaixo torcendo contra a vida de Elias. 850 problemas. Porque a Bíblia fala que no livro de 1 Reis, um pouquinho atrás aí, no capítulo 18, no versículo 19, a Bíblia fala que estavam ali, né, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas, irmãos, de Acera, que eram aqueles que se assentavam na mesa de Jezabel. Né? Eles não eram profetas de Jezabel, eram profetas de Acera que se assentavam na mesa de Jezabel. Então eu vejo ali 850 problemas, irmãos, sendo resolvidos por um único Deus. Olha, Elias era um monoteísta. O que é um monoteísta? É aquele que acredita em um Deus só, irmãos. Esse negócio de acreditar, né? Vir na igreja, acreditar no nosso Jesus aqui, depois vai lá, ora, pega um negocinho aqui, pega outro negocinho. Não, irmãos, é só um Deus que resolve o negócio. E Elias mostrou isso. É só um Deus que vai resolver a tua vida, a tua situação, aleluia. Não tem que ficar em cima do muro, não. Em nome de Jesus de Nazaré, hoje que tu vai tomar uma decisão de fé. É hoje que vai falar assim: só meu Deus que vai resolver, aleluia. Não vai entrar mais ninguém na tua causa. Jesus de Nazaré. E aqui na Bíblia é o Deus Todo-Poderoso. Aqui no texto é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Elias, que está entrando hoje na tua causa, Juliane. Ah, está entrando na tua causa hoje. Está entrando na tua causa hoje. Minha filha está entrando na tua causa hoje. Cristiane está entrando na tua causa hoje. É hoje que está entrando para resolver, irmãos. Aleluia. Ah, Senhor da glória. Ah, como eu já posso contemplar assim, missionário Moisés. Ah, um monte de profeta, um monte de gente que estava torcendo pela tua derrota. Ah, estavam falando para você de trás. Ah, estavam cochichando. Ah, o inferno estava lá reunido para dizer: olha, eu vou parar o diácono Faberson, eu vou parar o Fabrício. Aí Deus lá do céu fala assim: olha, meu servo, começa a clamar, prepara o altar aí. Aí Elias foi lá e preparou o altar. E Elias, com tanta certeza que Deus ia responder, falou assim: não, deixa eles clamar primeiro. Eles clamaram de noite, clamaram. E aí depois Elias, com mais certeza ainda, ele fala: será que o Deus de vocês foram viajar? Será que ele está dormindo? Ué, não vai responder não? Pode clamar. Eles se cortavam e não acontecia nada, irmãos. Não adianta, porque quando Deus é Deus, ele é Deus mesmo, não adianta. Aleluia. Aí agora chegou a vez de Elias, irmãos. Elias vai lá, repara o altar, ele faz do jeito que Deus manda, ele bota o altar bonitinho
cantinho ali. Aí quando ele começa a clamar, a outra pessoa desce do céu, o Espírito Santo em forma de fogo, aí começa a descer um fogo do céu, ele lampa o holocausto, até a água que estava em volta do rego ali, ele pega tudo, e a resposta de Elias chegou naquele lugar. Aí Deus fala para Elias: olha só, Elias, eu te dei resposta, eu te tirei lá do deserto, te tirei de baixo do zimbro, fiz muitas coisas para você, por que tu vai ficar com esse pensamento ruim assim? Não, olha só, Elias, agora desce do monte, leva esse pessoal tudo lá para baixo, porque aqui no monte, no lugar onde tem o meu altar, não vai derramar sangue aqui não. Aí desceram lá para o ribeiro de Quissó, e lá eles foram tudo degolados, irmãos. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo que profetas de Baal, nós sabemos que Baal é demônio, sabemos que Baal são outros deuses, mas sabemos, meus irmãos, que essa tal de Acera, aquela companheira de Baal, ela também é outro demônio, irmãos. Então nós vimos aqui 850 demônios, irmãos, foram derrotados nessa noite por tua causa. Mas ainda quero dizer nessa noite, no Salmo 91 e no versículo 10, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? A vitória é tua, levanta a tua mão e pega a tua vitória, pega a tua vitória nessa noite, meu irmão. 1000 cairão ao teu lado. Tu não vai sair daqui de mão vazia, tu não vai morrer no deserto. Santo, aleluia. Ah, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Teve um dia, tem pessoas que já ouviram isso, mas vão ouvir de novo. Teve um momento da minha vida que eu estava saturado, eu não lembro se eu já era pastor, não lembro, há muito tempo. Aleluia. E eu resolvi dar uma parada debaixo de um zimbro. Só que aquele zimbro era um zimbro disfarçado, porque não tinha sombra nenhuma. E quando eu me vi, irmãos, esse zimbro ele estava plantado lá na favela do Acari. E eu fui procurar a sombra do sol à noite, na madrugada. Não tinha nem sol. E chegando lá, a primeira atitude de descanso foi uma quantidade bem exagerada de drogas. Sentamos assim num bar assim, o camarada quando viu a quantidade de drogas, ele viu que nós éramos conhecidos e amigos lá de um dos gerentes. Ele deixou a gente ficar à vontade, fica à vontade aí. E cerveja, droga, cerveja, cocaína, o tempo todo. E ficamos ali por volta de uns 20 ou 30 minutos, já saímos dali de um jeito muito ruim. Já tropeçando. E Deus naquela noite já tinha me dado um sinal que ele tinha algo comigo ainda. Quando eu cheguei no meio de um lugarzinho chamado, tem um largo lá na favela chamado Madureira, eu fui pegar um cigarro aqui no bolso de trás, o meu cigarro agarrou e eu puxando. Quando eu levantei o rosto, já tinha um cara assim pra mim assim, ó. Vai puxar o que, irmão? Vai puxar o que aí? Eu olhei pra ele assim, não, cigarro, que cigarro, o que? Eu já ia tomar um tiro na cara, irmãos. Aí o outro irmão lá falou, calma aí. Aí eu puxei, mostrei que era o cigarro. E o primeiro livramento. Mas irmãos, quando nós buscamos socorro no lugar errado, nós estamos assim, ó, não enxergamos nada. Não enxergamos nada, irmãos. E eu segui o meu caminho, fui lá para aquele baile famoso, chamado Baile do Amarelinho, ali no Acari. E passamos ali uma madrugada, quando foi por volta de 3 horas da madrugada, eu estava com vontade de vir embora, porque eu não aguentava nem mais ficar em pé. Eu não me alimentei daquela botija de água e eu também não comi pão cozido. Muito pelo contrário, eu já estava comendo pó, porque nada me saciava mais. Sabe que é muito ruim falar disso. Mas eu só vou falar porque Deus mandou eu falar. Não pode lembrar de passado não, mas porque o meu passado, o Senhor falou que não lembra mais. E tem gente, irmão, se acusando, dizendo que não é capaz, que não pode, por causa do erro, por causa disso. Olha, em nome de Jesus, seja isso repreendido, porque Jesus nessa noite está aqui para te perdoar, Ele está aqui para nos perdoar, Ele está aqui para te levantar, Ele está aqui para te ajudar, irmãos. Aqui não tem nenhum juiz, aleluia. Nós estamos aqui para ajudar, para levantar, para abençoar. Não importa a tua fraqueza, não importa o pecado, não importa o que você está passando, importa que Jesus está aqui nessa noite para te levantar, aleluia. E aí, chegando ali por volta de 3h30, eles já tinham me convencido a ficar, e de repente a luz, ó, apagou, irmãos.
A luz, presta atenção aqui, irmãos, toda a luz da iluminação da comunidade, toda apagou. E nós só víamos pessoas, vultos pretos, passando para lá e para cá, tudo encapuzado. E para todo lugar que nós olhávamos, nós víamos aqueles tiros de metralhadora, de escopeta, de rifle de repetição e por aí vai. E eu estava num lugar assim, um pouquinho maior que esse aqui, e eu estava perto de um muro, nessa distância aqui mais ou menos, e entrou um desses camaradas com uma arma, não sei se era escopeta, se era um rifle de repetição. Eu sei que estava muito escuro, e eu estava muito ruim, eu não estava mais falando, minha língua estava enrolando. E quando eu vi aquele camarada armar para atirar, eu fechei o olho. Eu fiz igual Elias, comecei a clamar. Eu comecei a clamar, falei, Senhor, não me deixa morrer aqui nessa comunidade, essa favela igual um bandido, não. Eles vão falar que eu sou bandido, vão falar que sou isso. Eu comecei a pedir, Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. Senhor, não me deixa morrer aqui, porque sei que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu sei que ele veio para acabar com a minha vida. Eu comecei a orar, doidão, cheio de droga, de bebida, de cocaína. Eu comecei a clamar o Senhor ali, irmãos. Quando eu abri os meus olhos, o efeito da bebida, o efeito da cocaína foi todo embora. Eu comecei a enxergar as coisas com nitidez, irmãos. Eu consegui ver que o diabo estava ali tinha armado uma armadilha para acabar comigo, para acabar com o meu ministério, para acabar com a chamada de Deus na minha vida. Eu falei, Senhor, me tira desse lugar. Mas aquele homem insistentemente, porque o diabo é assim, ele não desiste. Você cai a primeira vez, você dá uma paradinha a primeira vez, aí você levanta, ele vai lá e tenta de novo, porque ele quer acabar contigo, ele quer acabar comigo, ele quer acabar com você, ele quer acabar com a sua vida. Aí Deus se levanta do seu trono e fala, não, esse ainda tem ministério, essa daí ainda tem ministério, esse ainda tem chamada, esse ainda tem promessa, aleluia. E para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso, como ele fez na minha vida e na vida de muitos aqui que passaram por essa vida desgraçada, desculpa a expressão da palavra, porque é isso mesmo. Aquele homem engatilhou a primeira vez e deu o primeiro. Ele engatilhou a segunda vez e deu o segundo. Ele engatilhou a terceira vez, missionário, mas ele deu a terceira vez. Quando ele deu o quarto tiro, irmãos, e ele estava numa distância, como daqui, não está essa menininha aqui de calça rosa aqui. E eu olhei para mim assim, eu não vi mancha de sangue. Eu olhei para a parede e não vi nada assim. Eu falei, o que está acontecendo, Jesus? Aí o Senhor bradou assim, eu vi aquela voz vindo e falou assim, ó, eu botei a minha mão na frente, o Senhor pegou na minha mão, o Senhor pegou na minha mão, o Senhor me deu grande livramento naquela noite, irmãos. Tem gente que está aqui nessa noite pedindo a Deus um livramento de morte para alguém. Deus está entrando com providência, dando livramento de morte. Olha, o anjo está te tocando nessa noite para uma ordem divina, para você receber da parte de Deus. Eu quero te dar um conselho, não perde essa oportunidade chamada hoje. Não perde. Eu não tenho marca de tiro. Ao contrário do nosso missionário Moisés. Eu não tenho marca de tiro, irmãos. Satanás, ele lança os seus dardos inflamáveis, mas a Bíblia fala, um texto que o pastor usa aqui muito, e ele falou aqui na terça-feira ontem, que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que os teme e os livre, irmãos. E às vezes, para me encerrar aqui, sabe o que acontece na vida de muita gente? Espera apertar primeiro para clamar a Deus. Espera ficar estreito primeiro para clamar a Deus. Elias estava lá no deserto, mas ele não clamou. Elias clamou por lá no monte, irmãos. Então, irmãos, monte é lugar de clamar mesmo. É por isso que o pastor leva o pessoal para o monte para clamar. É por isso que o pessoal aqui pula a roda mesmo. Por quê? Porque nós somos igreja de monte, igreja de oração, igreja de poder, igreja de fogo. Fala o que quiserem falar. Nós somos igreja de fogo mesmo, irmão. Nós gostamos de fogo, nós somos de unção, nós gostamos de palavra também, irmãos. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aqueles que puderem ficar de pé. Aleluia, Jesus. Eu disse aqui que 850 problemas nessa noite estão sendo resolvidos, irmãos. Estou falando como profeta de Deus. Aleluia.
Aqui não tem 850 pessoas, então vai sobrar bênção. Então pessoas aqui vai levar 10 bênçãos, outro vai levar 15, outro vai levar 20. Olha, tu vai levar aí a tua mochila, tua bolsa cheia de vitória nessa noite. Eu gostaria que você fizesse comigo igual tu fez, igual Elias fez naquele monte, no Monte Horebe. Eu gostaria de ouvir a sua voz, clamando ao nome do Senhor, mais uma oportunidade. Olha, Senhor, me ajuda, Senhor, me anima, Senhor, me levanta, Senhor, providencia. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu quero mais uma vez aqui, Senhor, pedir a tua ajuda, meu Deus. Tu conhece a minha força, fala assim, tu conhece a minha força, tu conhece a minha aprovação, tu conhece a minha necessidade. Meu Deus da glória, eu não estou ouvindo a igreja clamar, eu acho que a igreja não está precisando de nada. Ah, meu Deus, olha, Senhor, ouve a oração daquele que quer clamar, daquele que quer receber agora, tu chama a providência, aleluia. Samanta, clama aí, Samanta, você vai descer, aleluia. Cristiano, desce aí, porque vai descer, aleluia. Giovanni, clama aí, porque vai descer hoje. É hoje, é hoje, Milene, é hoje, Pedro Magno, é hoje, Pedro, é hoje, missionário Moisés, é hoje, Vinícius, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, aleluia. Tá descendo hoje, meu pessoal, tá descendo hoje, tá descendo, eu tô sentindo o fogo descer, eu tô sentindo o fogo descer, eu tô sentindo o fogo descer. Oh, se você tá sentindo hoje nessa noite, igreja, o verão tá passando para renovar a tua vida, o verão tá passando na tua casa, o verão tá passando no teu área, o verão tá passando nos laços, o verão tá passando, brota, campo, tudo vai cair, vai cair o fogo da tua vida, Deus tá liberando o seu exército para pelejar pela igreja, para pelejar, olha o olho do livramento dessa noite, olha o olho do aprofundamento, a roupa da campo, tudo vai cair. Então, igreja, faça tudo agora, faça tudo neste momento, faça tudo nesta hora, faça tudo porque Deus, Ele está mandando alimento para você, através. Glória a Deus, a Senhor da glória, continua mesmo o Senhor trabalhando, vai desfazendo todo laço, vai livrando o laço da morte, Senhor, está preparado, meu Pai, para pegar a roupa do Senhor nessa noite, manda anjos para cortar, anjos para destruir, anjos, Senhor, para livrar e salvar, anjos de escape, meu Pai, é vida, Senhor, árvore significa vida, ciclo significa vida, então, Pai querido, dá vida, Senhor, agora para esse ponto, continua, Senhor, falando mesmo, Senhor, desse ponto, mudando suas situações da vida, ah, Senhor da glória, olha a concordância, Senhor, a virada do cativeiro, ah, Pai querido, o anjo toca, a situação muda, a situação vira, o anjo chega, a situação começa a mudar, a diferença acontece, aleluia, você vai ver na sua casa, você vai ver na sua família, você vai ver no seu lar, aleluia, a Senhor da glória, abre esses olhos, Senhor, desse povo, assim como o Senhor abriu os olhos do moço que estava com Eliseu, Pai querido, para ver aqueles carros e carruagem de fogo, abre o olho do povo agora, para ver, Senhor, neste lugar a tua comitiva, Pai querido, de anjos, Senhor, Pai querido, muito obrigado, Senhor, eu já posso ver envelope, Senhor, anjo mensageiro, Pai querido, eu já posso ver, Senhor, anjo guerreiro de espada na mão do Pai, para livrar, para cortar, Senhor da glória, o Senhor é vivo, Pai querido, e não se deixe enganar, é o que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.